Olá! Ligando aqui o YouTube também. Vou esperar o pessoal entrar para eu começar a fazer a live. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem, Xará? Eu já estava até com saudades das lives, agora fazendo uma live uma vez por semana, até eu tô ficando saudosa aqui, né? Antes a gente estava fazendo live todo dia e agora uma vez por semana, fico até sentindo aqui a falta de falar com vocês, sabia? Mas, enfim, vamos lá, tá corrido pra caramba também esses dias, né? A live de hoje, eu vou falar sobre uma coisa que muitos alunos não dão importância, mas que é muito importante para o vestibular, tá? Um tema que tem caído bastante, o pessoal tem cobrado de novo bastante, e aí acaba que muita gente não dá mais atenção, né? Fala, isso aqui é tranquilinho, isso aqui nem precisa saber, tal, desencana, e aí cai lá no vestibular, aí fica na dúvida, não sabe responder. Então, enfim, são os detalhes que eu acho que são bem importantes de vocês saberem, conhecerem, enfim, tá? A gente vai falar sobre características dos compostos inorgânicos, tá? Tanto de ligação iônica como ligação metálica, ligação covalente. Só vou falar das características, né? Quem sofre dissociação, quem sofre ionização, o que que é isso, né? Então, olá, Sara, tudo bem? Então eu vou falar dessas não vou falar, não vou dar aula de ligações, tá? É uma aula sobre as características dos compostos, né? Tem caído bastante isso no vestibular. Então, enfim, vou falar sobre dissociação, ionização, a diferença entre essas coisas, tá? O que é uma dissociação, o que é uma ionização, e também falar de condutividade de corrente elétrica, né? Que faz parte disso aí e que cai bastante. É muito importante. Muita gente, como eu falei aqui no comecinho, muitas vezes as pessoas não dão uma certa importância para isso, mas tá? Eu sempre gosto de conversar um pouquinho com vocês no começo, pra gente se ver aqui e tal, esperar o pessoal chegar, e aí eu ligo o outro telefone, aí o som já não fica aquela maravilha, né? Sempre dá um pouco de eco, né? Sempre dá aquela volta aqui do som, que atrapalha um pouquinho, mas enfim, vocês não conseguem enxergar o que eu estou escrevendo, né? Então eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Quem tá no YouTube, que eu sei que tem gente aqui que eu tô vendo, quem tá no YouTube não vai conseguir enxergar o que eu tô escrevendo, então se você quiser ir lá pro Insta, você enxerga, tá bom? E a live de hoje ela fica gravada por 24 horas no Insta, tá? Depois ela sai do ar, então é só hoje, né? Então tem que aproveitar essas 24 horas para assistir, tá bom? As outras lives que a gente fez naquela série de lives, ficou lá um tempão salva para vocês poderem assistir, mas agora elas são rapidinho, é papum, né? Entrou, assistiu, aproveitou, tem que aproveitar, tá bom? Então é assim, não vai ficar mais salva não. Bom, gente, então vamos lá, eu vou ligar o outro telefone, né? O som, vocês me perdoem, quem estiver aí prestando atenção, que vai ficar um som meio assim, mas enfim, é a maneira que a gente tem para vocês poderem me escrever, né? Eu acho que se eu tivesse uma luzinha até poderia fazer, mas eu acho que com a luzinha vocês não enxergam, ficam na frente, tá? Eu acho que fica uma coisa meio, eu particularmente não gosto muito, tá? Então eu prefiro que vocês enxerguem o que eu estou escrevendo. Então vamos lá, eu vou ligar lá o outro telefone, tá bom? Então, peraí, vamos lá que eu tenho que pedir autorização aqui. E aí, enfim, ele vai entrando aqui. Eu tenho que solicitar. Vamos lá. E aí. Vai autorizar? Já autorizou. Só falta a gente colocar aqui. E a câmera tá mostrando o outro lado. Quero que mostre aqui. Eles têm um tempo diferente. Então o som fica diferente também. Enfim, tá bom? Então vamos lá, gente. Uma coisa que é super importante, né? Então essas características dos compostos têm aparecido muito, tá? Apesar de parecer uma coisa assim tão bestinha, para falar bem a verdade, né? Muita gente fala assim, não precisa nem saber disso. Nem presta atenção, né? O professor fala, nem dá atenção nem para a prova, que dirá pensar isso no vestibular. E também é uma matéria que é dada no comecinho, lá no primeiro ano. Normalmente, algumas escolas dão no segundo. Mas normalmente se dá no primeiro ano. E aí quando você vai no primeiro ano, você fala assim, isso aqui, nem vou dar atenção. E aí, depois de 2, 3 anos aí para prestar vestibular, né, não lembro mais nada. Tá? Eu falo 2, 3 anos porque a gente que espera, tem o terceiro, enfim, tá bom? Então, vamos lá falar as características dos compostos inorgânicos. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui. Olha só. Então vamos lá. Eu tô com um machucado bem feio no dedo.
Não tá muito legal, não. Não sei se vocês estão vendo, mas enfim. Deu uma queimada no dedo e aí deu uma, não sei, abriu uma bolha, ficou pior, o negócio ficou feio aqui. Mas enfim, né? Vamos lá. O que a gente tem, então? Ligação iônica, ou seja, os compostos iônicos. Iônicos. Então, vamos lá. Os compostos iônicos, eles vão ser o quê? Eles vão ser sólidos à temperatura ambiente. Né? Então, eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Né? Por quê? Porque tem um metal, né, ali dentro. E esse metal faz com que a gente tenha essa característica também. Isso aqui também, gente, ó, quem estiver vendo, adesivinho da filha, tá? Ela vai colando na gente. Então, enfim. Então, assim, ele vai ter um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Por isso que a grandíssima maioria, né, os compostos eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? Então, vamos lá. São sólidos a temperatura ambiente. Vou passar um N aqui. Eles têm altos pontos de ebulição e ponto de fusão, tá? E aí, entra a parte que fica bem importante. Vamos lá. Eles conduzem corrente elétrica? Conduzem, mas não no estado sólido, e sim no estado líquido, né? Líquido não, fundidos, né? Quando eles estão fundidos ou quando eles estão em solução aquosa. Por quê? Porque quando eles estão em solução aquosa, eles sofrem dissociação iônica. Então, eu quero falar com vocês disso também. Tá bom? Então, vamos lá. Eles, conduzem corrente elétrica no estado líquido ou fundido. Deixa eu colocar, em vez de no estado líquido, quando fundidos. É bem melhor. Quando fundidos e quando em solução aquosa. Solução aquosa. Mas não conduzem no estado sólido. E isso, gente, tem aparecido bastante no vestibular. Assim, do jeito que eu tô falando, parece que vão te perguntar se conduz, não conduz, se é sólido, não é bem assim que perguntam, né? Mas eles podem te dar compostos, características de moléculas, assim, e aí de repente pedir para vocês identificarem que tipo de composto é aquele. Então você tem que conhecer, tá? Então eles podem te dar algumas moléculas, uns esqueminhas de moléculas, e aí pergunta ali, esse composto é o NaCl, é o ferro metálico, é o CO2, entendeu? Então, assim, você teria que saber as características para saber identificar. Isso tem caído bastante nos últimos tempos. Sempre vem perguntando isso, uma coisa que não se perguntava há muito tempo, tá? E é de uns tempos para cá começar a voltar a perguntar. Por isso que eu acho que é importante falar com vocês, tá bom? Então, eles conduzem quando eles estão fundidos ou no estado líquido, e quando em solução aquosa, tá? Mas não conduzem no estado sólido, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Opa, eu puxei o fone aqui sem querer, puxei o telefone. Então vamos lá, gente. Eles conduzem. Peraí, eu coloquei aqui. Tá. E aí, quando eles só estão em solução aquosa, eles vão sofrer a dissociação iônica. Então, sofrem dissociação iônica quando em solução aquosa. E aí, o que é a dissociação iônica? Então, por exemplo, pegar o NaCl, um composto iônico, né, que tem um metal com um ametal. Quando você joga ele em água, ele vai quebrar isso aqui. Então, gente, olha só. Quando a gente tem o NaCl, ele está lá no retículo cristalino. Ele forma como se fosse um cubo. É isso aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Se tivesse um cubo
Esse cubo ficou bem torto, mas tudo bem. N aqui, Cl aqui, N aqui, N aqui, Cl aqui, N aqui. Opa! Corrijo aqui, peraí. Cl, Na, Cl e Na. O que acontece? A ligação iônica, quando ela foi formada, o sódio ele doou um elétron para o cloro e ele ficou positivo, ficou Na+. E o Cl, quando ele estava se ligando ao sódio, ele recebeu o elétron, então ele ficou negativo, ficou Cl-. Você formou íons na ligação. Então aqui a gente representa com mais e com menos, tá? E aqui também. Então esse retículo cristalino está ali. Quando você joga em água, o que acontece ali? Você separa os íons, tá? Então visualmente falando, quando a gente for falar da ionização, ela é igual à dissociação, visualmente, mas quimicamente falando não. Então tem nome diferente. Então quando você olha para a equação, é a mesma coisa. Vocês têm a falar assim, putz, isso aqui é a mesma coisa. Por que químico fica dando outro nome? Para ser pentelho? Para ser chato? É, tipo isso mesmo, né? Mas enfim, visualmente é a mesma coisa, mas quimicamente não é, o processo é diferente. Pelo processo ser diferente, é que eu quis hoje realmente mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque tem pergunta disso. E aí é legal vocês estarem com isso fixo aí na cabeça, tá bom? Então o que acontece? Quando você joga isso aqui em água, ele separa os íons. Então você tem o sódio mais e o Cl menos separados, tá? Aí uma coisa que eu vejo muita gente errar, e aí tudo que eu vejo errar, eu gosto de alertar os meus alunos antes, né? Eu sempre faço com meus alunos, seja de aula particular, do meu curso online, eu sempre falo, eu vou alertar você para que você não erre, porque eu quero que na prova você acerte. Né? Os professores de escola, às vezes, deixam para fazer uma pegadinha na prova para ver quem que vai pensar mais. Eu não, eu quero avisar antes. Eu sempre quero que você esteja preparado para responder qualquer questão de qualquer vestibular. Né? Eu quero que meus alunos gabaritem as provas. Então, para isso, vocês têm que estar preparados. Então, eu já adianto algumas coisas. E por isso que eu mostro erros que muitos alunos cometem. Tem muitos alunos que cometem esse erro, mas assim, não é um, não é dois. Eu já vi centenas, talvez até milhares de pessoas cometendo esse erro. Então, prestem atenção em não errar isso. Tem algumas pessoas que olham e falam assim, isso é meio óbvio, eu sabia. Tá, mas a quantidade de gente que erra isso e que faz errado, tanto nos exercícios quanto em prova, é gigantesca. Então, prestem atenção, porque apesar de parecer simples, é uma quantidade muito grande de gente que erra. Então, olha só, se eu tivesse assim, ó, CaCl2, vou usar o Cl mesmo, tá? Poderia ser um Br, mas tanto faz. A hora que você joga em água, o que vai acontecer? Vai cálcio 2 mais e 2 de Cl menos. Quantas pessoas escrevem assim, ó, Cl2 menos? Muitas. E pode? Não, não pode. Por que não pode? Então vamos lá, tem muita gente que fala, não pode, só pode ter 2 Cl menos, não explica o porquê. E aí, para muita gente, a pessoa não entende, a pessoa decora aquilo para a prova, depois ela esquece, e muitas vezes ela vai fazer sozinha e ela erra. Então, por isso que é o que eu falo para vocês. Prestem atenção para não errar, tá? E vamos entender que assim você não vai errar, tá? Porque se você só decorar aquilo, não vai fazer sentido para você, a matéria vai ficar incompreensível, mais para frente só vai piorando, e a gente só vai odiando mais ainda a química, ou deixando ela mais incompreensível. Então, vamos entender por que não pode escrever assim. Então, apesar de ser uma coisa simples, eu preciso esclarecer aqui para vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Como que foi feita essa ligação? O cálcio, deixa eu botar mais pertinho aqui, ó. O cálcio ele tem 2 elétrons, eu vou colocar aqui com um x. O Cl tem 7. E aí, na ligação iônica, o cálcio doou 1 para o cloro ficou com 1 menos. E aí, eu não consegui doar, o cálcio não ficou satisfeito, eu precisei doar outro elétron do cálcio para o cloro, então eu precisei colocar outro átomo de cloro com 7, que recebe, ficou com 8. Opa, eu coloquei o elétron aqui, como se tivesse recebido. Então, enfim, ele está aqui. Então, quando você jogou esse composto em água, você separou exatamente isso aqui. Isso aqui, o cloreto de cálcio. Oi, Yasmin, tudo bem? Eu faço sim, pode deixar. A Yasmin vai fazer uma revisão de tudo que eu já falei até aqui. Eu faço. Então, olha só. Só deixa eu terminar esse raciocínio, daí eu faço tudo, tá bom? Então, olha só. O que aconteceu? Quando a gente formou o CaCl2, o cálcio doou
2 elétrons. Então você formou o íon de cálcio 2+. E aí, você jogou 2 elétrons, o cálcio ficou 2+, e precisou de 2 átomos de cloro, que tinham 7 elétrons. Então você ficou com 2 íons de Cl-. Por isso que na hora que a gente fez a dissociação iônica, o que eu escrevi aqui foi 2 de Cl- e não Cl2-. Então, apesar, gente, de parecer uma coisa boba, apesar de parecer uma coisa besta, para falar bem a verdade, a quantidade de gente que escreve isso aqui errado é inacreditável. É mais inacreditável do que falar que isso aqui é uma coisa simples, tá? Então, enfim, acontece muito, é um erro muito comum e que eu não quero que vocês cometam, tá? Então, prestem atenção e já para entender desde aqui, tá? Então, o que acontece? O que você formou foram íons, o íons de cálcio 2+, e o íon cloreto menos. Então, na hora que a gente jogou em água o CaCl2, a gente só separa esses íons, o cálcio 2+, e o Cl-, tá? Como tinham 2, então tem que colocar o 2 na frente e nunca aqui, né? Aqui o que acontece? O que é o Cl2? O Cl é um cara que tem 7 elétrons. Quando ele se encontra com o outro átomo de cloro, eles fazem o quê? Uma ligação covalente. E aqui ficou bem clarinho, né? E longe, agora ficou melhor. E aqui você formou o Cl2. Se os dois já estão completos, por que eles vão querer ganhar elétron? Não vão. Então vai existir o Cl2-? Não, não existe. Tá bom? Então prestem bastante atenção. Olha só, Yasmin. O que é a live de hoje? A aula live de hoje. O que é a live de hoje? Eu vim aqui falar para vocês das características dos compostos, tá? Tanto os iônicos, metálicos e covalentes. Por quê? Eu não vou falar da ligação, não é como é que forma, não vou fazer uma aula de ligação. Ah, vamos fazer ligação iônica, covalente, metálica. Não, eu vim falar das características dos compostos. Por quê? Porque nos vestibulares passou-se um período em que não se perguntava mais sobre isso. De repente voltou a perguntar. E aí, já de uns anos para cá, eles vêm perguntando. Então é sempre importante vocês saberem. E muitas pessoas não dão importância, porque é uma matéria que vocês têm lá no comecinho da química, e aí às vezes vocês não dão menor, às vezes o professor também não alerta, não chama atenção. E aí essas características acabam caindo. Não é que vai cair, vão perguntar se é sólido, mas pode, tá? Ah, ele é sólido, temperatura ambiente, como é que é? Vocês até podem perguntar dessa maneira, tá bom? Mas enfim, os vestibulares acabam perguntando sobre isso, e é uma matéria que muita gente ignora. E o que eu queria falar também, que é esse ponto, foi bem onde você chegou, nesse ponto importante aqui da diferença entre dissociação e ionização. Por enquanto eu só dei a dissociação, porque eu falei as características dos compostos iônicos. E aí eu falei da diferença, então, da dissociação e da ionização. Oi, cá, tudo bem? E aí eu vou falar da ionização agora, tá? Então o que eu quis mostrar para vocês é assim, que a dissociação é a separação de íons. Apesar de esteticamente, na hora que você está vendo, né, visualmente, ela ser igual a uma ionização, elas são quimicamente, os processos são completamente diferentes, tá? Então a gente tem que olhar assim, com cuidado, porque aparecem esses nomes, aparecem essas coisas, e é interessante, não, é importante, desculpa, vocês saberem, tá bom? Então por isso que eu vim falar disso hoje, que apesar de parecer um tema super simples, muita gente erra, muita gente não sabe e muita gente não dá a menor importância, tá? E ele é importante sim. E você chegou bem no ponto que eu estava falando isso aqui, que eu acho o ponto mais importante desse ponto aqui, tá bom? De falar da dissociação da ionização. E como eu falei, vocês podem ter que saber, por exemplo, vocês podem dar um exercício em que você tem os compostos ali, eles dão umas moléculazinhas desenhadas e pede para você identificar, por exemplo, se aquele composto é iônico, molecular ou covalente. Pois são características que vão te ajudar a identificar cada um deles. Isso é muito comum, tá? Nos vestibulares. Enfim, então a gente falou até agora só de ligação iônica dos compostos iônicos. Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, amanhã vai estar no Telegram, tá? O arquivo aqui da aula, assim, o PDF de tudo que eu escrevi vai estar lá. Porque eu sei que também é ruim para vocês enxergarem, principalmente quem estiver indo no celular, né? Instagram, celular, mas dá para ver a live também no computador, tá? Mas enfim,
Se você, eu sei que tá às vezes bem pequenininho, às vezes um pouco claro, né? Enfim, então eu coloco sempre o PDF no meu canal do Telegram. Quem não tiver no canal do Telegram ainda, você consegue acessar pelo link que tem na bio aí do Insta, tá? E essa live vai ficar salva só 24 horas. Amanhã, nesse mesmo horário aqui, ela sai do ar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dos compostos. Vamos colocar os metálicos, né? Depois a gente fala dos covalentes. É uma live rapidinha, não é uma aula longa, é uma aula curtinha, daqui a pouquinho a gente até encerra, enfim. Mas é um conteúdo que tem que estar aí na cabecinha de vocês. Principalmente, para não errar, por favor, isso aqui, tá? Eu não quero ninguém escrevendo isso. Mesmo que você não lembre das características, né, que eu gostaria que você lembrasse, lógico, né, que eu falo, eu quero que os meus alunos gabaritem as provas, né? Então, enfim, mesmo que seja para você, mesmo que você não lembre se é sólido, se conduz, não conduz, enfim, tudo bem. Isso aqui você não vai poder nunca mais errar. Isso aqui você tem que ter entendido hoje. E se você não entendeu, me pergunta, tá? Quem ficou com dúvida, me pergunta. Não é para ficar com dúvida e não é para errar isso aqui, tá? Eu vejo muita gente fazendo essas equações, não só essa, mas qualquer uma que envolva íons aí, escrevendo elas de maneira errada, tá? Então aqui a gente fez a dissociação, depois a gente vai fazer a ionização. Então vamos lá agora falar de compostos metálicos, da ligação metálica. Eu vou fazer igual eu fiz ali, ó. Vou escrever ligação metálica antes. E aí aqui compostos metálicos. Os compostos metálicos são aqueles que só tem metal. Como que funciona para dissociar? A substância, para ela sofrer dissociação, Yasmin, você conseguiu, quando eu expliquei tudo aqui, que eu retomei o que eu vi aula, você conseguiu entender? Ficou claro? Ficou tudo bem? Então, assim, a dissociação é o quê? Vou pegar um composto iônico e vou colocar em água. A hora que você pegar o composto iônico e colocar em água, ele vai sofrer essa dissociação, essa separação dos íons. Porque na hora que a gente forma o composto iônico, ele forma através da formação de íons, né? O metal, então eu ia falar um átomo, né? O átomo de metal doando elétrons para o átomo de ametal. Então, você formou o íon positivo, o cátion, o metal quando ele perde elétrons, e o ânion, que é o íon negativo, que é o ametal que recebeu o elétron, os elétrons. Tá? Então é isso. Se você não tiver entendido qualquer coisa, pergunta. Não fique com dúvida. Aliás, adoro quando vocês me mandam perguntas, tá bom? Que aí eu fico sabendo se vocês estão entendendo, prestando atenção, se vocês estão gostando. Esse que é o mais importante. Então vamos lá, ligação metálica. Ligação metálica, a gente tem só metais, né? Então, ai, que bom que ficou claro. Então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem um bando de átomos, um do ladinho do outro, que é a ligação que a gente tem, que é o mar de elétrons, né? Então, os compostos metálicos têm altíssimos pontos de fusão e de ebulição, eles são sólidos à temperatura ambiente, à exceção do mercúrio. Sempre legal lembrar que o mercúrio é líquido, tá? Pode ter um engraçadinho que põe mercúrio no meio. Tem uma escola aqui de São Paulo que eu dou aula para muitos alunos de lá há muitos anos. Tem professor do primeiro ano. É batata. Todo ano tem uma questão lá que... Enfim, ele muda a questão, mas o mercúrio tá lá. Né? Ele muda várias coisas, muda os outros. Um ano ele põe ferro, um ano ele põe prata, outro não sei o quê. Mas ele põe ferro com mercúrio, prata com mercúrio. Enfim, sempre vai comparar e sempre tem um metal que é líquido, que é o mercúrio. Então é sempre legal vocês lembrarem. Vestibular é a mesma coisa, sempre pode ter alguém que pergunte, tá? Então eles vão ser sólidos à temperatura ambiente, eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, né? E eles conduzem muito bem corrente elétrica. Por quê? Gente, por que a gente precisa para ter condução de corrente elétrica? A gente precisa ter cargas livres, né? A gente precisa ter carga em movimento. Quando a gente tem uma dissociação iônica, como essa daqui, olha a substância. A hora que ela for colocada em água, deixa eu colocar água aqui, que eu esqueci. No de cima eu coloquei, mas aqui de baixo não. Então vamos lá. Quando você coloca a substância em água e ela sofre a dissociação iônica, ela vai separar, os íons. Então você vai ter carga positiva e carga negativa.
A hora que você tem essas cargas, você permite com que os elétrons consigam fluir. E é por isso que ali você conduz corrente elétrica. Tá? Então, a gente precisa ter cargas. Quando a gente fala de um composto metálico, o composto metálico é aquele do mar de elétrons, que é um átomo do lado do outro aqui, e aí os elétrons da eletrosfera ficam aqui fora. E eles ficam o quê? Transitando de um para o outro, né, para dar estabilidade. Então, com isso, você também tem cargas livres, cargas em movimento. E esse movimento, né, permite com que conduza corrente elétrica. Se a gente pegar o composto iônico lá no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque aqui não tem cargas livres, tá? Então, ele vai conduzir só quando ele estiver no estado líquido ou em dissociação iônica, porque aí ele apresenta essas cargas, tá? Então, o metal conduz muito bem a corrente elétrica, eu ia falar as cargas, ele conduz muito bem a corrente elétrica, tá? E eles também são maleáveis. O que é ser maleável? A gente consegue dar a forma que a gente quer. É só a gente olhar ao nosso redor quantas coisas de metal tem no nosso dia a dia com formatos diferentes. Enfim, que seja aliança, né, o brinco, colar, a gente tem de formatos completamente diferentes, um garfo, uma faca, enfim, qualquer coisa. Quantas coisas tem no nosso dia a dia aí que são metálicas e tem formatos completamente diferentes. Eles também são dúcteis, capacidade de formar fios, né? Os fios que a gente usa, que dentro tem metal. Tem um fiozinho de metal que é o que faz a condução, tá bom? Quando você vai colocar o seu celular para carregar, o carregador também. Toda a fiação elétrica da casa é fio metálico coberto por uma parte de plástico ali, de uma borracha ali, que é um isolante para a gente não tomar um choque, tá? Então, enfim, vamos colocar aqui as características. Então, ó, altos pontos de ebulição e pontos de fusão são sólidos. Opa, Lele, hoje tá meio difícil aqui. Sólidos a temperatura ambiente menos o Hg, que é o mercúrio, né? E a gente tem a característica deles: conduzem corrente elétrica no estado sólido e no líquido também. Mas enfim, metal, líquido, a gente não vai encontrar muito não. Então, no estado sólido, tá? E ou vou deixar só conduzir corrente elétrica, porque é dos dois, né? No gasoso ninguém conduz, né, gente? Então, a gente não precisa nem colocar, tá? E aí, vou colocar aqui para vocês que eles são dúcteis e maleáveis. Essas são as principais, tá? Vamos falar agora de ligação covalente. Ligação covalente. São os compostos moleculares. Tem uma posição aqui que eu fico mais perto do celular que eu estou escrevendo, que dá um eco lindo. Daí eu faço assim, para ficar mais longe dele. Venho mais perto aqui da parede, para ficar mais longe dele, para vocês não ficarem com esse eco aí tão forte. Eu sei que é meio ruinzinho aí. Bom, os compostos de ligação covalente, eles são o quê? Eles são, em geral, a gente pode encontrar líquido, gasosos ou sólido a temperatura ambiente. A gente não tem um estado físico assim tão certo como os metais e os iônicos, tá? A gente tem muitos no estado gasoso, muitos no líquido, muitos no sólido, enfim, tem muitos no sólido nem tanto, mas tem, tá? Então a gente tem sólido, líquido e gasosos, né? A gente tem o que também? Eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado. Isso é super importante, né? A gente tem que saber diferenciar. E baixos pontos de fusão e de ebulição. Então vamos lá, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico e, como eu falei para vocês, podem ser sólidos,
líquidos, você está escutando a Luísa atrás aí, né? Ou gasosos à temperatura ambiente. Eu vou falar mais uma coisinha aqui para vocês antes da gente encerrar, tá? Peraí, ambiente, que é importantíssimo. Mas eu queria saber, vocês estão conseguindo estudar aí nessa quarentena? Como é que vocês estão? Tá dando para estudar? Estão estudando muito para a escola? Estão conseguindo estudar para vestibular? Porque sozinho é mais difícil, né? É mais difícil manter o foco, é mais difícil a gente se concentrar, saber escolher o que estudar, o que não estudar, o que é mais importante, o que não é. Então me contem. Eu gosto sempre de saber de vocês, como é que vocês estão, se vocês conseguem, estão conseguindo. E aí, se vocês quiserem uma live sobre isso para ajudar, é só pedir, tá? É uma das minhas ideias, mas eu queria saber também de vocês, se vocês querem live só de aulas, né? Conteúdo assim, ou se vocês também querem um pouquinho de ajuda aí para manter foco, disciplina, estudar, saber o que fazer, como fazer. Se vocês quiserem, me falem. Ah, eu sei, né? Tá difícil. Tá com muita coisa? Tá tendo um conteúdo muito grande? Enfim, me contem. Ó, Yasmin, só você tá me contando hoje, mas que bom, fico feliz. Olha só, o que acontece? Os compostos moleculares, eles não conduzem, mas os ácidos são compostos moleculares que, quando em água, sofrem ionização. E eles sofrem ionização, então eles conduzem corrente elétrica. Tá? Então vamos lá. Ácidos são, deixa eu colocar uma setinha aqui, ó. Compostos moleculares sofrem ionização quando em solução aquosa e aí conduzem corrente elétrica. Então, gente, é aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente pega, por exemplo, aqui HCl, se jogar ele em água, vai ficar H+, e Cl-. Quando a gente olha aqui para essa equação, a impressão que a gente tem é que ela é igualzinha à dissociação iônica. E visualmente ela é, tá? Visualmente não tem nada. Mas, quimicamente falando, ela é diferente. Por quê? Porque o processo é diferente. O que é o processo de dissociação iônica? A gente separar íons, né? O que é o processo da ionização? É o processo em que a gente forma íons. Quando esses carinhas estavam ligados, o que era? Você tinha o H com um elétron, Cl com 7. E eles compartilhavam o elétron. O H ficou com 2, Cl ficou com 8, estão satisfeitos, está tudo lindo. Né? Só que a gente vai jogar em água e aí eles vão se separar. Na hora que separa, então vamos colocar eles assim, ó. H com Cl. A hora que a gente separa, eu joguei em água, vai quebrar aqui. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele rouba o elétron para si, ele puxa, ele fica negativo, aqui fica positivo. Por isso que sai um H+, e fica um Cl-. Você formou novos íons, que é diferente da gente separar íons. Visualmente parece a mesma coisa, mas não é. E vocês têm que saber isso, tá bom? Assim como eu quero que vocês acertem e que vocês nunca escrevam isso aqui, ó. Que alguns, muitos, na verdade, escrevem. Então, vamos supor, ó, H2SO4. A hora que você joga em água, eu vou ter 2 de H+, e SO4 com a carga -2. Não tenho H2 com a carga mais. Não existe isso. Por quê? O que é o H2? O H2 é isso aqui. Então, ele já está compartilhando elétron um com o outro, eles estão satisfeitos. Eles vão perder esse elétron? Não. Tem 2 elétrons, né? Um aqui e um aqui. Então, eles vão perder? Não, não vai. Então, como existe isso aqui? Não, não existe. Tá? Então, o que aconteceu? Aqui, vamos ver, para a gente enxergar e aí ficar bem entendido. Né? Olha só. Esses tracinhos aqui, ligação dativa. Quando a gente jogou em água, a gente vai quebrar a ligação entre o H e o O. Na hora que quebrar a ligação entre o H e o O é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele rouba o elétron para si. Aqui fica negativo e aqui fica
positivo. Do outro lado acontece a mesma coisa. Então aqui fica positivo e aqui fica negativo. A gente teve a saída de dois íons de H+, e sobrou SO4 com a carga -2, tá? Enfim, não podemos nunca, então, escrever isso aqui. Pelo amor de Deus, não, tá? E muita gente escreve. Se fosse no ácido fosfórico, H3PO4, H3, tem gente que escreve assim, né? H3+. Pelo amor de Deus, não pode, tá? Então, só que muitas vezes o professor da escola, ou enfim, do cursinho que vocês aprenderam, enfim, não explica. Às vezes estão mastigadinho, tão visual. E aí vocês, na hora de fazer, vocês não entendem, e aí não tira dúvida, ou não prestam atenção, e aí deixa quieto, na hora vai fazer, tipo, H2 com a carga mais. Nem pensa no que está escrevendo ali, tá? Então, assim, apesar de ser uma coisa muito simples, é uma coisa que eu vejo muita gente errar. Mas é uma quantidade gigantesca. E eu vejo gente, assim, que erra isso no primeiro, quando aprendeu, ou no segundo, leva pro terceiro, leva pro cursinho, ou leva pro vestibular, entendeu? Se fez ou não cursinho, meio que tanto faz aí, mas leva até o vestibular. E aí depois fala, meu, eu não entendo nada de química, química é impossível, eu não consigo fazer, eu só erro. Talvez porque você não tenha entendido lá na base exatamente como é que é. Você só decorou como é que fazia. Você esqueceu, porque você decorou, você não entendeu. E aí o que aconteceu? Você vai errar. Na hora que vai fazer sozinho ali, você nem lembra direito e chuta qualquer coisa e sai ali uma coisa, uma resposta e reza para dar certo, né? Enfim, então é o que eu falo para todos os meus alunos, né? Tanto das minhas aulas particulares quanto do meu curso online. Não pode errar. Tem que entender desde aqui, a gente tem que saber isso aqui, saber fazer bem sabido, né? E a gente tem que saber. Enfim, eu quero que todo mundo saiba antes, né? Que você saiba assim. Não quero que ninguém tenha uma pegadinha. Eu falo, tem várias coisas. Se todo mundo erra, você não vai errar. Primeiro que você vai entender, né? Não, desculpa. Segundo que você vai entender, mas primeiro que eu vou te contar. Eu quero que você preste atenção aqui, porque muita gente erra. Então, enfim, aqui nas lives eu faço a mesma coisa com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, que vocês não errem, que vocês entendam, que isso é super importante. Tá bom? Bom, gente, como eu falei no começo da live, eu também já tava com saudade, né? Que antes a gente tava fazendo live todo dia, e agora passou uma vez por semana, e agora eu fico com saudade aí de vocês. Mas enfim, tá corrido. Depois, se der, eu aumento aí o número de lives, vamos ver como vai ser. Quando tiver um pouco menos corrido, eu faço mais lives para vocês. Mas pelo menos uma vez por semana, com certeza eu tô aqui pra gente bater um papo. Se alguém quiser algum tema, é só me mandar, manda mensagem no Insta, manda mensagem no YouTube, é só me falar, Camila, eu quero tal tema, Camila, eu quero me dê dicas, como é que eu tenho foco, como é que eu estudo sozinha, como eu faço para me organizar, enfim, se vocês quiserem, se quiser algum outro tema que não seja só conteúdo de aula, é só me falar, tá bom? Que bom, Mê, que fico feliz, Yasmin, que bom que elas estão te ajudando. Essa é a ideia, porque eu quero ajudar vocês, tá bom? O máximo que eu puder. Então é isso. Então olha só, semana que vem estamos de volta. Eu aviso o dia e horário da live, tá bom? Mas enfim, essa semana foi na quinta. Vamos ver, semana que vem quando é que vai ser, eu aviso, tá bom? Qualquer coisa é só me mandar. Me mandem mensagem, que eu quero saber de vocês, o que vocês querem. E todo esse material de hoje, apesar de pequenininho e curtinho, vai estar amanhã no canal do Telegram. Se você não estiver no canal do Telegram, é só você entrar no link que tem na bio do Insta que você consegue acessar o canal. Tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, estou aí para ajudar vocês. Obrigada, um beijo, bom final de semana já. Geometria molecular, eu fiz, Yasmin. Eu fiz há um tempo atrás, então ela não está mais no ar. Vamos ver, quem sabe mais pra frente eu faço de novo. Eu fiz tanto geometria molecular quanto polaridade. A Maísa é minha aluna do meu curso online. Eu fiz geometria, polaridade, interações intermoleculares com solubilidade. Elas não estão mais no ar. Então vamos ver se mais pra frente eu faço de novo. Tá bom? Mas é isso. Oi, Maísa, tudo bem? Tô esperando a sua dúvida. Se for que você me mandar. Tô te esperando. Todo dia eu olho aqui. Tá bom? Quando você quiser, você me manda. Então é isso aí, gente. Obrigada, um beijo e até semana que vem. Bom final de semana para todos.